Estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com a arquiteta Márcia Nunes, que também é doutora em História pela UFPA e que nos falou no bloco passado sobre o Boulevard da República, hoje o Boulevard Castilho de França. Neste bloco nós vamos falar sobre um prédio bem diferente, bem distinto e muito bonito que nós temos na cidade, que é o prédio do Paris na América, na rua Santo Antônio, no centro comercial antigo da cidade. Márcia, primeiro, o que lhe levou a estudar o prédio do Paris na América? O que me levou a estudar foi um congresso internacional de casas senhoriais. E aí eu precisava escolher uma edificação que tivesse todas as características de um palacete daquela época, final do século XIX, início do século XX. E na minha memória, como na maioria da memória também de todos os paraenses, assim como o prédio do Paris na América, nós também temos o prédio do Francisco Bolonha, né, que são prédios que ficam na nossa memória. Que é o Palacete Bolonha, na Governador Zé Malcher. Justamente. Agora, esse Paris na América, ele acabou ficando um pouco escondido, porque ficou numa rua que não passa carro e coisa e tal, e muita gente, principalmente a nova geração, não conhece, maiores detalhes a respeito desse prédio. Ele não tem essa memória. Não tem essa memória, o que até a gente recomenda que dê uma voltinha por lá depois de ouvir essa sua explicação sobre esse prédio. Ele foi construído para ser um palacete residencial ou ele já foi pensado para ser um palacete comercial ou misto? Como é que surgiu esse prédio? Na verdade, o Paris na América ele surge antes da construção dele. Ali, nesse momento, naquela época da construção, ele se posicionava num local chamado Largo da Misericórdia. Tá? Que é aquela pracinha que tem bem na frente. Justamente. Largo da Misericórdia. Largo da Misericórdia. Naquela época, se nós formos nos localizar hoje, o Paris na América está, de frente para o Paris na América, ele está do lado esquerdo. A primeira loja que começou de Paris na América, na verdade, começou do lado direito, tá? Por volta de 1877, né? E os donos Eram franceses? Não, eram portugueses, dois portugueses. Era Francisco Pereira de Castro e Jerônimo Cardoso Botelho. Sim, e esses eram os donos da firma, que me parece que foi a primeira firma registrada na então Junta Comercial. Então Junta Comercial, que aí até então antes era uma outra denominação de registro, né? Só para a gente poder posicionar melhor o telespectador, isso surge em que momento da história? Nós já passamos aí, já existia o Boulevard, já existia o Ver-o-Peso, ele é bem mais recente. Não, esse é nosso prédio que nós vamos falar agora, que nós estamos, na verdade, falando, ele começa a construção dele em 1906 a 1909, justamente no auge da intendência de Antônio Lemos. Né? Tem muita borracha circulando. Muita borracha circulando. Na verdade, a borracha circula antes, desde 1870, já existe, até um pouco antes também, mas o boom realmente acontece nesse período, né? Do início do século XX, e justamente nessa construção vem muitos portugueses para a cidade e ele então vai ser um português que vai construir uma edificação. O que era naquele momento a Rua Santo Antônio? O que era que funcionava? Era uma rua de comercial. Já era uma rua comercial por conta da Rua dos Mercadores, que hoje é a João Alfredo. Chamava-se Rua dos Mercadores. Muito mais bonita, inclusive. Não é? É verdade. A Rua Tinha Santo tudo Antônio a ver, né? já se chamava Rua Santo Rua Santo Antônio sempre foi Rua Santo Antônio. Rua Santo Antônio dos Capuchinhos ou dos Capuchos? Dos Capuchos. E aí a gente tinha o Lago da Misericórdia, onde antes de ser construído o Paris na América, era o primeiro local onde tinha a Santa Casa. O primeiro local da Santa Casa nosso foi ali. Depois talvez é por isso que é Santa Casa de Misericórdia do Pará? Justamente. Aí depois ele se muda para onde é o espaço próximo ali das 11 janelas e depois, quando Antônio Lemos também assume, coloca na Generalíssimo. Esse Antônio Lemos era uma fera, né? O cara é incrível. É verdade. Bem, e o projeto do Paris na América veio de Paris? Tá, o projeto veio de Paris. Porque o que acontecia? Naquele momento, várias legislações foram feitas por conta do que Lemos achava que como deveria ocorrer a modernidade. Né? Ele ditava muitas regras. Né? Mas ele se metia até na propriedade particular? Todas. Tinha pagamento de multa das pessoas que não pintassem de tempo em tempo, a manutenção. Ele era super cuidadoso, principalmente com relação ao embelezamento da cidade. Embelezamento e higienismo. Né? Então, realmente ele se metia, tomava conta, e a cidade era menor, né? Você não tinha esse
quantidade de pessoas. Quer dizer que a aprovação do projeto veio de Paris e passou na mão do Lemos. Só que aí acontecia o seguinte. Ele era a CEURB da época. Ele era a CEURB da época. Quando o projeto chegava de fora, não precisava passar pela mão dele. Já vinha carimbado. Estava dentro da modernidade, né, veio de lá, então foi construído. E quem constrói, executa, na verdade, a construção, vai ser Raimundo Viana, que trabalhava na Secretaria de Obras para Lemos, que também fez o mercado de peixe, né? E aí já existia uma proteção, né, Márcia? Já tinham as pessoas certas para trabalhar, até porque também... Era o amigo do Lemos que construía. Sim, eram os amigos do Lemos, mas aí as pessoas que estudavam no Rio de Janeiro, conseguiam seus diplomas de engenheiro para voltar para cá, eram os que executavam, eram os que tinham o diploma. Bem, só o projeto veio de Paris ou algum material de decoração também? Todos os materiais vieram de fora, todos os materiais foram importados. A única coisa utilizada no Paris na América nosso, da Amazônia, foram todos os pisos, as madeiras de piso, as madeiras de forro. São todas originais. E as esquadrias das portas e janelas, né? Ele sofreu alguma alteração ou está tudo original? Não, eu acredito, até pelo que eu visitei, que ele esteja original, mas só com cores totalmente diferentes, né? As cores que deveriam ser da época eram outras, né? E aí a gente percebe essa falta de... Foram 3 anos de obra, 3 anos de construção, Foram 3 anos todo o de material vindo de Paris. Vindo de Paris. Caríssimo. Paris, Bélgica, né? Azulejos belgas, azulejos portugueses, louças inglesas, a própria escada, a escada que é a principal elemento dali da... Você trouxe ilustração. Trouxe ilustração também, está aí a escada. Tá? A própria escada, ela é uma escada que é escocesa. E aí, para montar essa escada, não teve mão de obra que montasse. Foi uma mão de obra que eles contrataram para vir montar a escada. Os lustres? Os lustres são também ingleses. Olha, ali tem... Essa imagem que mostra a fundação da cidade é uma imagem que ela marca de 1870. Aquilo, como eu disse, a primeira casa que eles construíram, né? Por volta de 1877, né? E aí, na verdade, o que ele queria representar com aquela imagem? Ele queria representar a Índia, né? As etnias, a Índia e a francesa, né? Porque, na verdade, Francisco de Castro queria construir essa Paris na América como se fosse as Galerias Lafayette. Era o sonho dele, ele era apaixonado por Paris, né? E aí ele vem e traz a nova forma de você ter uma loja. De que forma? Na verdade, tu me perguntaste logo no início, essa construção era para ser só comercial ou residencial? Não, sempre foi os dois, era misto. Eles embaixo, na parte de baixo, é uma edificação de 4 pavimentos. O primeiro, 4 pavimentos. O primeiro e o segundo andar... Tem elevador ou não? Tinha, mas eu acho que tiraram, mas eu acho que tinha elevador sim. Eu visitei, eu acho que pelo vão que eu vi, eu acho que deveria ter elevador sim. Mas não posso afirmar isso não. Então, o primeiro e o segundo andar funcionava a loja, a primeira embaixo a loja... sempre de tecido? Sempre de tecido. A loja ainda funcionava hoje embaixo, é de tecido. Em cima, no mezanino, era onde ele fazia os desfiles e tinha os camarins para mostrar os produtos que ele, então, adquiria para trazer, então, para a Nova, o que seria a moda aqui em Belém. E a moda também... um prédio fashion, né? Para ele foi com esse destino, já com essa função. Próprio para essa função. Aí se explica essa escadaria. Justamente. Tão bonita, no terceiro andar era a residência dele. No 4º andar era onde era a mansarda, onde os empregados dormiam no 4º andar. E aí ele ainda tinha um mirantezinho, que como, imagino que é construir aquilo em 1906, o porto estava começando a ser construído. Ele tinha uma vista geral da Bahia. Ele tinha uma vista geral e ele então identificava quais os navios que estavam chegando, se estavam vindo algumas mercadorias semelhantes a dele, de quem era, para ele ficar de olho, para ele ver o que ele precisava trazer de mais inovador novamente, né? Esses construtores, os fundadores do Paris na América, viveram até quando? Bom, o Francisco de Castro... Eu não vou saber te precisar direito a data dele, mas ele morre em 1923. Sim, e as famílias continuaram? Pois é. Aí o que acontece? Ele morre em 1923, a mulher dele assume. Só que ele já tinha uma filha chamada Ana Margarida, né? E essa Ana Margarida passa um tempo também em Paris, depois vem para Belém, casa e vai para o Rio de Janeiro. Até 1994, que é quando então é desfeito o distrato da firma, essa empresa estava na mão de família. Tá? E ainda moravam, o resto das outras gerações residiam no 3º andar e usufruindo do 4º andar, né? E a partir de 1994 é então desfeita a sociedade
Então é colocado à venda então, o prédio do Parina Foi América. quando o Bichara Matar... Foi. Aí é de César, né? O César Matar, que comprou, adquire e até hoje é o proprietário. A família é proprietária. Ele é o proprietário e, por coincidência, ele ainda continua vendendo tecido. Né? O uso não modificou. Durante todo Só não é mais residencial. Né? Ele já utiliza como escritório. A parte lá de cima já são escritórios. A mansarda lá em cima ela é só depósito de tecidos. Mas é tombado, naturalmente. Né? Esse prédio é tombado. E a manutenção dele hoje em dia? Olha, a manutenção dele, quando eu já fui agora, por último, dar uma visitada lá para tirar até as fotos que eu tinha conseguido para fazer também meu trabalho, a gente percebe as mudanças de cor, né, nas paredes. O lustre eu vejo que precisa de uma limpeza, né? Tem fotos das famílias anteriores que eles faziam a descida do lustre, o lustre vai até o térreo, é tirado peça por peça para ser limpo, né? E essa manutenção isso não é mais feito, né? Não. Até porque uma foto que eu tirei estava bem suja. E dificilmente também o equipamento, o lustre ainda desce, né? Não, com certeza desce. Com certeza eu acredito que desça, assim. Eu acho que, assim, talvez a habilidade da pessoa para fazer isso, ou o dia que pode ser feita essa limpeza para não atrapalhar também, talvez, a venda da loja. Isso eu nunca cheguei a conversar com o César. Até numa próxima oportunidade. Bem, refrigeração, tem alguma coisa que tem Não tem nada de refrigeração. Não tem nada de refrigeração. Ainda são... Na verdade, a construção ele vai obedecer o momento do ecletismo, a edificação é uma arquitetura neoclássica, né, mas obedece à distribuição do ecletismo, ou seja, eram várias salas com usos diferentes. A gente tinha na esquina o fumoir, que era onde os homens ficavam fumando, seus charutos, eram trazidos aqueles charutos. Quer dizer, o fumódromo já existia desde aquela época, também não é outra nenhuma denominação. Novidade, né? Do lado dele tinha a sala de música, onde geralmente tinha o piano, e quem tocava o piano era a dona da casa. Na sequência, então, viria a sala de jantar, depois a sala de visita, né? E os outros espaços ali de dentro eram quartos das pessoas da família, mas também eu tinha o quarto específico da costura, o quarto daquela... serviçal que era de confiança que ficava ali dentro, porque os outros demais ficavam lá em cima na mansarda, dormindo na mansarda. Então é incluído como um dos palacetes históricos da cidade. Com certeza. Né? A rua Santo Antônio começava no Colégio Santo Antônio e até a Mercês. Exatamente, até o encontro da Frutuoso, né? Então ela sempre foi Rua Santo Antônio. Sempre foi Rua a Rua Santo dos Antônio. Mercadores começava ali da Praça da Mercês para ir até lá... A Doca do Ver o Peso. A Doca do Ver o Peso, hoje Avenida Portugal. Isso, Avenida Portugal. Naquela época, no meu Boulevard da República, era a Travessa da Companhia. Mas aí o que acontece? Como a gente tinha o Piri, muito antes disso, o Piri... O Piri era o Igarapé. Era o Igarapé, que ele era afunilado, e lá dentro, depois na cidade, ele abria e era... Foi tudo aterrado, ficou só aquela... Em 1803 ele começa a ser aterrado, mas aí o que acontece? Em 1627 a cidade nasce em 1616, em 1627 nós só tínhamos 2 bairros, o bairro da Cidade e o bairro da Campina. Em 1627, então, é feita uma pontezinha que liga justamente na direção onde é a Rua dos Mercadores, que antes de ser Mercadores era a Rua da Cadeia. Depois ela passa a ser chamada de Rua dos Mercadores, já no momento todo lá do Império, e depois, já no momento da República, ela passa a se chamar Rua Conselheiro João Alfredo. Qual foi o prazer de estudar tudo isso? O prazer da arquiteta? O prazer... Todo mundo pergunta se eu fiquei aliviada de terminar minha tese. Eu digo que eu fiquei com saudade, porque parece que tiraram uma coisa minha, mas que agora eu vou dar um rumo diferente para ela, né? Através do livro, através de palestras que eu possa também estar falando. Qualquer edificação que a gente venha estudar como arquiteta, para a gente isso faz parte, né, da nossa memória. É como tu estavas me perguntando agora, os jovens não sentem isso, porque não viveram um pouco antes, né? Nem conhecem. Nem conhecem, na Hoje verdade. ela está toda cercada, fica muito difícil. Os camelôs ali na frente. Isso. Né? Você não tem nem noção dela, que ela vai pela lateral. É um prédio, você só vê ali a fachada e a escada, né? Pensa falar, o Parina América, a garotada conhece a escada. A escada. Para eles é só escada. Eles não se interessam pela história, né? A história dele, como ele foi feito, a família que morava ali dentro, né? Mas assim, é um prazer imenso a gente, pelo menos eu, né? Eu tenho de estudar uma edificação dessa, conhecer um pouco da história, passar isso para os meus alunos, para os telespectadores que estão conhecendo um pouco mais agora. Bem,
Eu, em nome dos telespectadores, lhe agradeço todos esses detalhes de história e contextualizando. Atualmente dá para a gente visitar ainda, não é? Com certeza. Eu estou preocupado aí com a falta de manutenção, mas é bom ir logo visitar. Não, mas sem problema nenhum. Não tem problema de cair absolutamente nada. Sim. Manutenção no sentido da gente ter visto aquele esplendor e gostaríamos que ele voltasse a ter o mesmo, né? A ter o mesmo, é verdade. Vamos ver agora a reforma do ver-o-peso, que está sendo prometida, né? Já várias reformas. Estamos vendo a mudança um pouco de utilidade do mercado de carne, né? Que veio antes do mercado de peixe. Antes do mercado de peixe, justamente. É porque era o mercado municipal, né? Que existia em 1870, começa a existir em 1870. E o Francisco Bolonha só apareceu já no segundo piso. E na decoração dele, que é o grande detalhe. Toda, né? A parte interna que deve ter vindo de fora e assim por diante. Com certeza, né? Aquilo ali tudo aquela é ferro, veio de fora. Toda de fora. Tudo importado, de catálogo. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Tá bom, Mauro, muito obrigada também. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima semana no mesmo horário. Tchau.